Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Olá, meus amigos e minhas amigas! Caramba, bicho! Eu não sou a Palmeirinha, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Mas eu estou aqui, eu sou o André Arruda e está começando mais um Bom Dia pra quem? Pois é, quintou, né? Quinta-feira, meu amigo! 27 de janeiro de 2022. E estamos quase às beiradas do final de semana. Hoje é dia de TBT. O que é TBT, meu amigo? TBT é o Throwback Thursday, ou a quinta-feira do passado. Então vai ter muita gente postando foto antiga, do passado recente ou não tão recente da vida. Saudade do quê, né? Saudade, ou como diria o flerte do Neymar, saudade do que a gente não viveu. Pois é, né? Estamos à beira da final de semana, só que, olha, eu acho que a gente tem que tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque a quantidade de casos de Covid está aumentando significativamente. Hoje tivemos o recorde de casos conhecidos em 24 horas, 219 mil casos em um dia só registrados. E uma das coisas que eu tava vendo aqui é essa história. São 7 estados em cenário crítico de UTIs pediátricas para Covid. Aí eu pergunto pro Bolsonaro: foram poucas mortes de criança? Foram poucas mortes de criança mesmo, Bolsonaro? Olha só a quantidade de UTIs infantis que estão ocupadas por crianças. É o que? Anão que tá lá internado? Covid é criança, gente. E é criança que poderia estar vacinada. E não estava vacinada por um cavalo de batalha besta de sua parte. Imagine, gente, olha o quanto é doloroso um pai perder um filho. Uma mãe perder um filho. E ainda mais para a Covid. Tem casos aí que tem, como um caso de se eu não me engano, de um médico que contou o relato dele, do filho que morreu de Covid, que fez a apresentadora lá da Globo News chorar, né? E também realmente para chorar mesmo, porque eu acho que talvez a coisa mais trágica para um ser humano é ver um pai ou uma mãe enterrando um filho e uma filha, né? É terrível. E a gente tem que se vacinar, gente. Quanto mais se vacinar, melhor. Você acha que vacina é coisa individual? Não. É uma proteção coletiva. Quanto mais pessoas vacinadas, mais difícil para o vírus se espalhar. Porque nós estamos agora numa situação de uma pessoa quer dizer, 100 pessoas infectando 170, uma coisa assim. O cenário está extremamente fora de controle. E o crescimento dos casos é absurdo. Tem uma notícia boa aqui. A Anvisa vai liberar o autoteste Covid na sexta-feira. Vai liberar? Deve liberar. Diz que deve liberar. O autoteste você recebe um kitzinho
que aí é o kit que você faz a coleta com a própria narina, você mesmo faz a coleta, e aí o material que você coleta da narina, você coloca em um filete, onde coloca esse material, né? E aí ele reage quimicamente e aí revela que se você está ou não infectado por Covid. Isso era muito usado na Europa. Liberando, o Ministério da Saúde vai ter que criar um protocolo para isso, né? Porque o Ministério da Saúde ele estabelece que todos os casos de Covid precisam ser notificados. Aí precisaria ter uma forma dessa notificação ser ocorrida. Mas se realmente for confirmado, a pessoa pegou, fez o teste, deu positivo, vai no serviço médico, aí o serviço médico vai dar o devido tratamento e vai registrar o devido caso. Então é isso. E tá difícil, viu? Ter que pegar teste de Covid. Tá difícil. Então isso é um outro ponto que também atrapalha a gente, né? Deixa a gente mais preocupado, né? Seguindo aqui o baile, teve uma polêmica aí com o Lula na rede social aí, subiu uma hashtag de Lula Arregou, uma coisa assim. Mas sabe quem tá liderando esse tipo de coisa? É o grupo que tá do lado do muro. Eu tava olhando ali, os que estavam postando, não era nem bolsonarista, era o pessoal do Moro mesmo. Porque tem uma relação com o Moro, né? E aí que tá o ponto, né? Se tá havendo um movimento muito forte de robôs, de bots, de grupos em torno do Moro, então estamos tendo claramente uma migração das pessoas que estão do lado do Moro, quer dizer, que estavam do lado do Bolsonaro, lá aquela rede bolsonarista de robôs e os caramba quatro, para a rede do Moro. Só que uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, porque o Brasil não é os Estados Unidos. Então, o fato é que o Twitter pode ter uma influência na campanha eleitoral, mas não é uma influência forte. Pelo menos do lado do eleitor incauto. E isso não vai ajudar muito o Sérgio Moro. Tá? Mas isso tem uma representação, uma sinalização forte de que está havendo sim um desembarque de grupos financeiros, de grupos da elite desse país, do Bolsonaro para o Moro, porque o Bolsonaro já é considerado por muitos uma derrota, um fracasso total. Tá? E aí, a gente tem aqui um estudo que vê alinhamento sistemático da PGR com o Bolsonaro. Lembra daquela história que em 1990, no governo Fernando Henrique, que dizia que o procurador-geral da República era o engavetador-geral da República, então toda a denúncia que caía na PGR ficava pelo caminho. Então, parece que está a mesma coisa com esse governo, com Augusto Aras. Então assim, aí fica difícil, né? Fica muito difícil defender esses caras, porque há, assim, um aparelhamento muito grande, né? Dentro do governo Bolsonaro, né? E olha só, quem que estava no velório do Bolsonaro tinha um ex-ministro e o blogueiro foragido. O blogueiro foragido é o Alan, do Terça Livre, né? Porque se ele pisa no Brasil, ele é preso. Entendeu? Então, gente, é uma coisa assim escabrosa aí, né? Agora, o que dizer do Olavo, né? O Olavo é um exemplo clássico de que a forma é o conteúdo. Porque ele lembra muito aquele personagem acho que, se eu não me engano, Francisco Milani,
do Zorra Total, que é aquele tolerância zero. É aquele cara bruto, né? Aquele o brasileiro é cordial, né? Então é esse modelo bruto de ser ríspido com as palavras, de ser grosseiro, grosso, é uma linguagem que fica muito próximo das pessoas. Então soma-se isso com o senso comum, e aí ele utiliza essas informações para manipular. E essa manipulação a seu bel prazer. Isso representa poder, né? Que é no campo das ideias. E essas ideias que se tem, elas são comuns, né? Você vê no programa policialesco, você vê no tiozão, né? Do Zap, o pessoal que tem um pensamento mais conservador. E tem essas coisas em comum, porque você tem uma cultura dentro do Brasil que é uma cultura que é muito intolerante em diversos aspectos, né? Desculpe. E esse foi o ponto que fez com que ele ganhasse notoriedade. E isso porque você tem aquela questão as pessoas dele falar o que as pessoas querem ouvir. Isso é um apelo populista, protofascista, e também é um apelo que acaba sendo popular. E é uma questão que tem que se fazer pensar, né? Uma crítica que eu sempre costumo fazer é que as pessoas que são intelectualizadas, elas se distanciam muito da população. Elas sabem as diferenças, os problemas, as mazelas da sociedade brasileira, mas muitos preferem fazer isso à distância, no máximo em suas redes sociais. Eu acredito na necessidade de ação das pessoas. As pessoas têm que tomar partido, irem para a rua e ajudar as pessoas que têm necessidade, explicar a situação para as pessoas, para que elas possam votar consciente, fazer um monte de coisa. Porque é assim que a coisa vai para frente. Mais um escândalo do BBB do lado de fora. O Douglas Silva, o Acerola, e aí foi a Acerola lá, Cidade de Deus, né? O Dadinho, né? Que é o Zé Pequeno quando criança e coisa e tal. Sofreu um ataque racista. O texto que ele recebeu é um texto de se enojar. E ele partiu de um gaúcho que já tem várias acusações de crime de ódio. Por que esse cara não foi preso ainda? Entendeu? Porque ele é branco? Porque há sim uma impunidade? Porque a lei contra o racismo no Brasil ainda está no papel, não foi para frente? Então é uma coisa que deve se pensar. Tem que pegar esse racista e botar na cadeia, mas botar na cadeia para sofrer. Entendeu? Estou sendo até um pouco protofascista nesse caso. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que existe o paradoxo da tolerância. Nós podemos tolerar todos, menos os intolerantes. Os intolerantes não podemos tolerar. Essa é a verdade. Ai. E as groselhas da Universal da Record demonizando a esquerda. Tem um jornal que estavam distribuindo aí, que vi acho que é lá no Rio de Janeiro, um pastor fez uma tiragem de um panfleto falando que quem é cristão não pode ser de esquerda.
se for ver bem, talvez Jesus Cristo tenha sido um dos maiores esquerdistas da história. Entendeu? E foi deturpado total. Tão deturpado que tem gente lá dentro dos católicos que quer canonizar o Olavo. Pelo amor de Deus, canonizar o Olavo, vocês estão ficando louco. Cada uma, viu? Ai, ai, ai. E vida que segue, gente. E vida que segue. Tem aqui os vários jogos aí do que já acabou aí. É tropeço do Atlético, é 0x0 do Santos com a Inter de Limeira, Palmeiras goleando a Ponte, Flamengo ganhando do... não sei que time que é, Portuguesa Carioca. Grandes coisas. Nem vale a pena comentar neste momento futebol. Tá ainda longe de começar. Nem vou falar do meu Corinthians. Empatou em 0x0, né? Com a Ferroviária. O jogo de um time só. Só o Corinthians atacou. Teve alguns lampejos da Ferroviária, mas só deu o Corinthians. E mesmo assim não ganhou. Paciência. A vida é assim. Paciência. Eu lembro que tem uma chargezinha que é assim. A vida, para você encarar a vida, você precisa de beleza e paciência. Se deu certo, beleza. Se não deu certo, paciência. E a vida que segue. Então, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, vamos enfrentar mais um dia de ditadura ideológica de quinta série. Isso vai passar, tá acabando. Falta pouco, né? Pra botar esse cara pra fora, esse povo, essa corte bolsonarista tem que botar pra fora, né? E eu digo pra vocês que essa quinta-feira seja fantástica, maravilhosa, com muito amor, com muita alegria, com muitas realizações, com tudo que seja de bom e do melhor para você. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Sigam, tem lá os links lá na descrição do episódio, mas sigam o podcast Castor e seus Escapes nas plataformas. Eu tô, inclusive, a gente tá aqui no Deezer, né? E outras plataformas, você vai ver depois nos créditos, tá? E estamos aí na atividade, tá bom? Beijocas. Este episódio é produzido pela Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus Escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.